Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem ou mulher, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, para responder, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ser um bom ouvinte não é só ouvir com atenção, mas também saber escolher o que vai ouvir, para quem vai emprestar os seus ouvidos, a quem nós acompanhamos, a quem nós ouvimos. Isso também é uma prática do bom ouvinte. E nesse momento paramos para pensar: quem nós temos ouvido? Nós temos ouvido a Deus ou nós temos ouvido o homem? Nós temos nos concentrado na palavra de Deus ou nos conselhos dos sábios deste século? De homens e mulheres que não têm compromisso com Deus, que não conhecem a palavra de Deus, que não são inspirados pelo Espírito Santo. É a esses que nós estamos ouvindo. Então, ser um bom ouvinte é também saber selecionar aqueles a quem nós acolhemos. Está com um pouquinho de eco aqui em cima, né? Se puder corrigir aí o áudio para mim, o som, agradeço. Então, saber a quem escolher, a quem ouvir, e a partir daí ouvir com atenção. Estejamos prontos para ouvir a ministração da palavra de Deus, tardios para falar. Muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, a ministração de Deus, e antes mesmo que haja a conclusão dessa palavra, nós já queremos falar, já queremos nos justificar, já queremos nos explicar. Ouça a Deus. Não tenha pressa em responder a Deus. Não se precipite no falar. Não se precipite nas promessas. Isso é a orientação que nós temos em toda a Escritura. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos aconselha a guardarmos os nossos lábios. Estejamos prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque quando nós ouvimos aquilo que nos agrada, é sorriso de orelha a orelha. Mas quando nós ouvimos aquilo que nos desagrada, e quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus, muitas vezes vamos ouvir palavras de correção, palavras de disciplina,
palavras de orientação, de conserto de rota. E aí, se essa palavra não nos agrada muito, porque isso implica em mudança, isso implica em nós sairmos da nossa zona de conforto, isso traz uma ira, uma irritação, um desconforto, um desassossego. E automaticamente os nossos ouvidos se fecham. Não quero ouvir mais. Porque somos precipitados no falar e queremos nos justificar. Mas nós que somos filhos de Deus, estamos matriculados na escola do Espírito Santo, temos que estar prontos a ouvir a voz de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, fala, o teu servo, a tua serva, ouve. Ouvir com atenção. Versículo 20. Tardio para se irar, para tomar suas próprias conclusões. Às vezes ouvimos coisas e a gente já toma uma conclusão. Alguém vem, nos conta uma história a respeito de uma outra pessoa, imediatamente já nos iramos, tomamos a conclusão, compramos a briga que é do outro, sem saber se aquilo que está sendo dito, de fato, é verdadeiro. Por isso, temos que ser tardios em falar, tardios para nos irar, tardios para tomar nossas conclusões precipitadas, sem averiguar os fatos, sem consultar a Deus, sem orar, sem buscar a sabedoria, o discernimento do que é verdade e do que não é. E por quê? Versículo 20. Porque ele diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quantas vezes nós já nos iramos, já tivemos as nossas próprias conclusões. Ah, não é possível que isso seja verdade, a gente se irrita e a gente... E somos induzidos ao engano, porque fomos precipitados no falar e precipitados no chegar a ter as nossas conclusões. Mas esse tipo de atitude não produz a justiça de Deus. Não produz. O que vai produzir? Você ouviu, você vai analisar, você vai orar, procurar averiguar os fatos, se aquilo ali está chegando aos teus ouvidos é verdadeiro ou não. E aí sim, a partir dessa atitude tranquila, ponderada, sábia, poderemos então produzir a justiça de Deus debaixo da inspiração, da instrução do Espírito Santo. Sendo assim, versículo 21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Ele está falando para crente. Como nós hoje estamos fazendo leitura da palavra de Deus para crente. Na sua grande maioria aqui, todos vocês já tomaram a sua decisão com Cristo. Talvez tenha um ou dois, alguns aí que não. Estão ainda nesse caminho, né, analisando, pensando, mas a grande maioria aqui já tomou essa conclusão. Mas é para você, para mim, que a palavra de Deus está dizendo: despojando-vos de toda impureza, que é a ausência de princípios morais. Impureza é aquilo que nos contamina. E nós vivemos num mundo poluído, sujo. Ontem eu estava assistindo jornal e estava vendo São Paulo, os bairros lá debaixo d'água.
E às vezes a gente vê pessoas, tinha adolescentes, tomando banho naquela água, tomando banho mesmo. Subia lá no muro, mergulhava. Pessoas andando com água na cintura, com um sorriso no rosto, como se aquilo ali fosse a coisa mais natural. E espiritualmente falando, muitas vezes nós agimos assim. Nas enchentes, nas contaminações, não tomamos os devidos cuidados. Não vestimos luvas para manipular determinadas coisas. Não colocamos as nossas máscaras de proteção. Vamos com o peito aberto, cuidando de pessoas que estão infectadas, que estão doentes, que estão contaminadas. Não é assim na área da saúde? O profissional da saúde, ele não toca no médico, o enfermeiro, ele não faz a higiene de um paciente, ele não atende sem se proteger. Mas nós agimos assim, saímos de casa pela manhã, não oramos, acordamos, não oramos, saímos desprotegidos. E vamos tendo contato com pessoas espiritualmente falando, leprosas. Não é para fazermos acepção de pessoas, mas nós temos que ter esse cuidado. Vocês estão me entendendo, queridos? Com o ambiente de trabalho, da escola, da faculdade, da vizinhança. Termos cuidado com aquilo que assistimos na TV, na internet, com aquilo que ouvimos, porque isso contamina, isso nos torna impuros. E nós temos que ter esse cuidado. Então ele diz, despojando-vos de toda impureza. Chegou em casa, depois de um dia de trabalho, tira o calçado, não é assim que nós fazemos? Tiramos aquele calçado que veio da rua, para não sujar a casa. Vamos tomar o nosso banho, tirar aquela roupa suja, vai para o cesto lá de roupa suja para ser lavado. A gente toma o nosso banho, faz a nossa... Estamos nos despojando dessa impureza. E assim também tem que ser na vida espiritual. Todos os dias, nos despojando dessa impureza, de pensamentos, de sentimentos impuros. Ouvimos determinadas coisas aí e tomamos como verdadeiro. Como eu já falei, de pessoas que não têm compromisso com Deus, que não conhecem a Deus. E ele fala, acúmulo de maldade. Quando nós não fazemos essa higiene mental, essa higiene da nossa alma, o que vai acumulando? Vai acumulando sujeira. Quando nós não fazemos a higiene, quando nós não limpamos a nossa casa, o que vai acontecer? Vai acumular sujeira. Então nós temos que estar sempre nos higienizando, nos lavando, limpando a nossa casa, que é o nosso homem interior, com a palavra de Deus, com a água viva. Como que é aquela música que as crianças cantam no departamento infantil? Com o sabão eu lavo minha mãozinha. Como é que é? Eu não sei. Mas não diz isso. Mas o que purifica o nosso coração e a nossa mente? É a palavra de Deus. Mas nós somos negligentes. Fazemos o contrário. Não estamos prontos para ouvir. Somos tardios em ouvir. Não queremos ouvir a palavra de Deus. Mas somos precipitados no nosso falar. Somos precipitados nas nossas conclusões. Por isso precisamos ouvir a voz de Deus. E como salmista, dizer, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau.
acúmulo de maldade. Mas ele diz: acolhei com mansidão. Não com ira, mas com mansidão. Acolhei. O quê? A palavra em vós implantada. Porque a palavra que está sendo implantada, que vocês têm recebido, o pão que tem sido colocado na mesa, na nossa mesa, é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, é para que tenhamos saúde espiritual. Então, não se irem, não se revoltem, mas acolham. Acolher, tomem em seus braços, guardem em seus corações, com mansidão, a palavra em vós implantada. Seja ela de ensino, seja de correção, seja de disciplina. Acolha. É para o seu bem, é para o meu bem, é para o nosso bem. A palavra em vós implantada, a qual essa palavra que está sendo ministrada, que está sendo implantada, este pão que está sendo dado a vocês, é poderosa. Essa palavra é poderosa para salvar o quê? A vossa alma. E não há nada mais precioso em nossas vidas do que a nossa alma, do que a nossa salvação, do que a vida eterna. Não há. E essa palavra que nós temos que acolher com mansidão, que está sendo implantada por Deus, por intermédio das Sagradas Escrituras, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Aleluia. Portanto, tornai-vos, sendo assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Versículo 22. Tornai-vos, pois, então, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não há nada mais triste do que alguém que está enganado com relação à sua vida espiritual, que está enganado com relação à sua salvação. Pode viver uma vida aqui tranquila, uma vida religiosa, uma pessoa comprometida com a igreja, pode ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, mãe, filho, um bom cidadão, um bom membro da igreja, mas que está enganado com relação à sua salvação. Isso é triste, sabe por quê? Porque quando chegar no final da carreira, essa pessoa que está enganada vai ouvir do Senhor: nunca vos conheci. Como não me conheceu, Senhor? Eu preguei em teu nome, eu curei enfermos em teu nome, eu expeli demônios em teu nome. Nunca vos conheci. Todos nós aqui já fomos enganados em algum momento da nossa vida. Quando nós compramos um produto, achando que é um produto de qualidade, e não é, você fica feliz ou triste? Fica chateado, não fica? Poxa, comprei essa geladeira, essa máquina de lavar, comprei esse carro, comprei esse ar-condicionado, achando que estava fazendo uma boa compra, e agora estou com esse abacaxi na mão. O prejuízo, nesse caso, é financeiro, é material. Fica o prejuízo, fica a lição, para a gente ficar mais esperto. Mas quando o engano é espiritual, é um prejuízo irreversível. Por quê?
Porque a pessoa foi ouvinte, mas praticou do jeito dela, da maneira dela. Por quê? Ela não ouviu. Ela foi fazendo as coisas do seu jeito, da sua maneira. Eu aprendi assim. Assim que eu fui ensinado a fazer a obra de Deus. Conhecemos a obra de Deus, mas conhecemos o Deus da obra? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos livre do engano, achando que está tudo bem, quando na realidade não está. Mas como que nós vamos chegar a essa conclusão? Ouvindo a palavra de Deus, sem nos irar, acolhendo com mansidão essa palavra, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. Versículo 23, ele diz: porque se alguém, caso haja alguém nos ouvindo nesta manhã, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então ele ouviu. Estamos aqui hoje pela manhã ouvindo a palavra de Deus. É como esse homem natural que contempla o seu rosto, natural no espelho. E aí na ministração da palavra, eu preciso melhorar nisso. Eu preciso ser praticante da palavra e não somente ouvinte. Eu preciso orar mais. Eu preciso ler mais as Escrituras. Eu preciso me comprometer com Deus. Eu preciso ouvir a sua voz, acolher com mansidão a sua palavra. Ele está se olhando diante do espelho, está se vendo, ele está enxergando as suas necessidades. Aí ele sai, acabou o culto, foi embora. E ainda hoje, no mesmo dia, ele se esquece daquilo que ele viu diante do espelho. Estou me olhando diante do espelho. Fechei o espelho, saí de diante do espelho, passou 1 hora, 2 horas, no mais tardar amanhã, segunda-feira, já se esqueceu do que ele precisa fazer, do que ela precisa fazer para restaurar essa imagem e semelhança do Deus que nos criou. Esquece. Para logo se esquece de como era a sua aparência. Versículo 25. Mas aquele que considera atentamente, com atenção, não com displicência, mas com atenção, que considera no quê? Em quê? Na lei perfeita. A lei de Deus é perfeita. Nós é que interpretamos errado. Entendemos errado. Pulamos aquelas leis que não nos convêm, que nós não queremos ouvir, que não queremos ler, não queremos. Então a gente pula. A gente vai só para aquilo que nos interessa. Não estamos sendo atentos à lei perfeita. Ouvimos aquilo que vai mexer com aquilo que nós gostamos. No nosso coração, nós não acolhemos, nós
rejeitamos. Na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera. Então, considera atentamente na lei perfeita, na lei de Deus, tem que considerar, pensar, analisar, não sermos precipitados em tomarmos as nossas conclusões, comparando o texto com outros textos, entendendo o contexto do livro, do Evangelho, da Epístola, entendendo o todo, não capítulos e versículos isolados. Li um capítulo, cheguei a uma conclusão, é isso aqui. Mas chega a uma conclusão fora do contexto. Então, tem que considerar com atenção. Isso dá trabalho. Eu preciso abrir mão um pouco da minha diversão, do meu lazer, me desligar um pouco das redes sociais, dos aplicativos de streams aí, de filmes e séries, e considerar atentamente na lei perfeita o que essa palavra de Deus quer dizer, o que Deus está falando, e pesquisar, buscar. Na lei, entender essa lei da liberdade, até onde vai a nossa liberdade. Nós somos livres, mas toda liberdade, ela tem um limite. Não é porque somos livres que eu posso fazer o que eu quero. A liberdade de dizer não para as coisas erradas e dizer sim para as coisas certas. Porque antes nós éramos escravos. Miserável homem que sou, porque o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu detesto, esse eu faço. Por quê? Porque era escravo. Mas agora, uma vez livres em Cristo Jesus, nós temos essa liberdade de escolha e dizer não para as coisas do mundo. E nela, persevera. É perseverar, é perseverança. É na perseverança que salvamos a nossa alma. Não adianta largar bem, fazer uma boa prova, e quando estamos a poucos quilômetros ou a poucos metros da linha de chegada, eu desisti. Não importa se eu vou chegar em último, como naqueles casos icônicos, né, de maratonistas, que depois de correr mais de 40 quilômetros numa prova exaustiva, entra no estádio, a prova já acabou, todo mundo já chegou, só falta ele está ali, meio que se arrastando, não aguenta mais ficar de pé, mas não desiste. Mas nós não precisamos cruzar a linha de chegada assim. Porque a própria palavra, se você é um ouvinte atento da palavra, você vai lembrar do versículo que diz que o Senhor renova as forças do cansado. Nos dá asas como da águia. Mas para isso temos que estar atentos, considerando atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela perseverar, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Quando nós praticamos a palavra de Deus, ela nos promete que seremos bem-aventurados no que realizar. Agora, em tudo que eu realizar, não. Em tudo que eu realizar, de acordo com a palavra.
Porque se eu sou um ouvinte atento e sou praticante, eu vou praticar as orientações de Deus. Quando nós fazemos as coisas de acordo com a orientação de Deus, não significa que não teremos problemas. Não significa que não teremos oposição do mundo e de Satanás. Vai ter oposição. Mas a palavra de Deus nos garante que quando nós estamos em obediência, apesar dos pesares, apesar dos problemas, apesar das oposições, nós seremos bem-aventurados. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Agora, não faz sentido eu ser um ouvinte negligente, eu não praticar a palavra e querer ser bem realizado. Não vai acontecer. Desiste. Não vai acontecer. Muda, inverte o processo. Seja um ouvinte atento da palavra, da lei perfeita, lei da liberdade, persevera nela, pratique ela, e então espere o cumprimento da palavra, da promessa, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir.